Vocês querem ouvir a palavra de Deus aqui? Amém? Já estão satisfeitos com o testemunho? Seria suficiente, né? Que foi poderoso. Mas eu creio que Deus tem algo a acrescentar nas nossas vidas nessa noite. Amém? Eu quero falar sobre fé, que é algo que eu vivo e que eu me inspiro, e é algo que é o meu combustível para viver aqui na terra. E nada melhor de falar de fé depois de um testemunho poderoso de fé. Eu tenho certeza que você tem testemunhos na sua vida que Deus fez através da fé na tua história. Tenho certeza disso. Estou vendo aqui nosso amigo Tiago, que também passou por algo parecido também, com câncer. E eu tenho certeza que Deus tem sido bom contigo. Amém, irmãos? Elizabeth falou algo assim, que a gente às vezes fica esperando uma grande coisa que Deus fez para podermos falar. Mas Deus tem feito pequenas coisas a cada dia na nossa vida. Quantos motivos nós não temos essa semana para agradecer o que Deus fez por nós? Hoje. Vamos orar. Meu mini obreiro. Vamos orar pelo Everson. Daqui a pouco a gente ora, amém? Abre comigo em Hebreus 11, 5. Quero compartilhar um pouco sobre fé e sobre algo que Deus colocou no meu coração. Onze 5, vamos ler aqui até o 6 por enquanto, depois a gente vai compartilhar um pouco e vai desfrutar um pouquinho mais desse capítulo. Diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não deixe de buscar, porque existe uma recompensa para aqueles que o buscam. Não deixe de buscar a Deus a cada dia, porque existe uma recompensa. Amém? O tema dessa noite, se puder colocar aí, eu já quero compartilhar. Não desista. E é impressionante que desistência é algo que mexe conosco talvez a cada dia. Você já reparou que quando você decide fazer algo que vai te fazer bem, muitas coisas contrárias vão lhe acontecer para que você desista? Quem já falou assim, essa semana eu entro na academia e desistiu? Quem falou assim, segunda-feira eu começo o quê? A dieta. E vai causar benefício para nós e principalmente para o próximo. Vai haver uma força contrária para que a gente possa vir a desistir. Mas eu quero já começar essa palavra dizendo para você e profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você não vai desistir. Você não vai desistir, você não vai parar no meio do caminho, você não vai viver uma vida mediana, você não vai desistir. E quando você entender, ou quando você perceber que existe uma força contrária para a sua desistência, você vai entender que existe uma recompensa para eu não desistir. Existe uma força contrária, é porque tem algo me esperando depois dessa força contrária. Quer ver uma outra coisa? Quando nós humanos vamos fazer algo errado, irmãos, parece que tudo é mais fácil. Parece que tudo flui. A galera da dieta aí, quando a gente deseja comer um hambúrguer, irmãos, alguém nos convida. Hoje é o dia do lixo, vou comer besteira. Vem a propaganda da pizza aqui no celular, patrocina. É ou não é, irmãos? Quando a gente vai fazer algo que vai nos causar mal, quando o cara quer pecar, vou assistir pornografia. Irmãos, você vai brigar com a tua esposa, você vai brigar com isso, vou fazer isso. Parece que tudo conspira para facilitar. Então, uma coisa você tem que entender, quando houver uma força contrária dizendo desiste, se esforce, porque atrás disso tem uma recompensa do Senhor sobre a tua vida.
Atrás disso existe um propósito. Quando as coisas na vida te forçam a desistir de viver, te forçam a entrar num quadro de depressão, é porque atrás disso você precisa entender que o teu testemunho vai ser de vida, que a tua história vai ser para fortalecer vidas, para transformar vidas. Você precisa avançar. Quantas vezes a gente começa algo e desiste? Quantas vezes a gente inicia algo que vai nos fazer bem, vai abençoar pessoas e a gente desiste? Porque existe uma força contrária. Mas Deus te trouxe nessa noite num ambiente cheio de fé, para você sair daqui empoderado e cheio de Deus e cheio de fé para vencer, para romper, para dar testemunhos, para glorificar o nome de Deus e para não desistir. Amém? Não desista. Mude a forma. Isso aqui é tremendo. Porque às vezes a gente está pensando em desistir porque está cansado de agir da mesma forma. Ei, mudar a forma não é mudar os planos, é mudar o formato. É uma nova estratégia para que você não pare no meio do caminho. E eu quero já te incentivar lendo Hebreus 5, porque aqui vem falando dos heróis da fé. E aqui vem dizendo de Enoque que foi arrebatado. Enoque não viu a morte. Mas por que ele não viu a morte? Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. E diz aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que eles existem. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente se depara diante de um diagnóstico, como a Elizabeth se deparou, e a gente conhece toda a Bíblia, conhece toda a palavra, frequenta todos os cultos, mas quando é na nossa vida, a gente não se aproxima do Criador para crer que há uma recompensa nesse desafio que eu estou vivendo, que existe um testemunho a ser dado no meio da minha dor, existe uma nova história a ser contada no meio desse empecilho que eu estou vivendo. Por isso que é preciso ser gerada uma fé no nosso coração para romper, para crescer. Porque o crente que desiste de crescer, ele desiste de viver. Bem? Bateria aqui, Cristiano? Abre comigo, avança mais um pouquinho, Hebreus 11, 23. Eu quero entrar um pouquinho na história de Moisés. E aqui tem algo tremendo para compartilhar. Hebreus 11, 23 diz que, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Dá uma paradinha aqui, irmãos. Isso aqui me impressiona. Por 3 meses, os pais de Moisés o esconderam. Como que alguém percebe durante 3 meses que aquela criança não era comum? A palavra está dizendo que os pais o esconderam durante 3 meses por causa do decreto, não temendo o decreto. 24. Pela fé, já adulto. Pela fé, Moisés recém-nascido. E agora, já adulto, pela fé, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Para aqui de novo. Irmãos, há prazer no pecado. Existem deleites, desfrutos no pecado. Está dizendo aqui. Mas Moisés, pela fé, ele preferiu viver uma vida de perseguição. Ele preferiu sair do palácio, sair da sua cultura, do seu lugar de conforto. Ele desistiu dos prazeres momentâneos para viver a vida que Deus destinou para ele. Moisés, ele teria tudo para desistir. A começar do seu nascimento.
Por isso, o que você precisa entender nessa noite, que quando houver decretos contra a tua vida, quando houver obstáculos, desafios, força contrária, é aí que você tem que tirar mais força e fé, porque se existe um decreto contra a tua vida, é porque o inimigo quer paralisar algo que há dentro de você. Por isso a importância dos pais, desde novinho, ver que o filho era incomum, que havia algo especial. E aqui eu não quero entrar em polêmica, mas existe uma diferença entre Jacó e os pais de Moisés. Porque Jacó sabia que o filho de José era querido, sabia que José tinha sonhos, escutou os sonhos de José, mas quando recebeu uma evidência, quando recebeu uma túnica com sangue, esqueceu de tudo que Deus tinha prometido para o filho. Já os pais de Moisés preferiram mudar as formas para que o projeto de Deus não parasse na vida deles, para que o projeto de Deus não terminasse na vida de Moisés. Talvez algumas pessoas, no meio de um decreto, Deus, estou fazendo o máximo, já escondi por 3 meses, e agora estão procurando o menino, estão matando as crianças, as parteiras estão matando, o que eu vou fazer? Talvez o mudar de forma também seja como Miriam fez. Não você, Miriam. Miriam, irmã de Moisés. Colocou no Nilo o bebê no cestinho e largou a mão do controle momentâneo para que os planos de Deus sobre a vida de Moisés não parassem no meio do caminho. A palavra vai dizer que Moisés percorria no cestinho pelo Nilo e foi parar nas redondezas do palácio. E todo mundo já sabe que a filha de Faraó pegou, cuidou e criou um amor pela criança. Então Moisés, ele é criado dentro do palácio. Moisés, ele é criado no local da onde veio o decreto para o matar. Irmão, se você entender o que Deus quer fazer com a tua vida nessa noite, você entender o chamado que você tem, talvez mesmo que haja um decreto, talvez mesmo que hajam inimigos querendo, Deus faz que como os próprios inimigos te alimentem, te sustentem, só para provar que Ele é o teu Deus. Moisés, ele é alimentado no lugar de onde sai o decreto para matá-lo. Moisés, ele é criado, ele é educado, ele recebe cultura, ele é letrado no lugar onde saiu o decreto para acabar com a vida dele. Irmão, se você entender que você tem um chamado sobre a tua vida, e se você entender que eu não vou desistir daquilo que Deus tem para mim, se Deus não desistiu da minha vida, eu não vou desistir. Por isso você não pode se conformar com desculpa. Por isso você não pode paralisar, pastor, está muito difícil para mim. Pastor, é isso. Irmãos, Deus já te deu o suficiente para você viver uma vida de fé e viver uma vida de caminhada inabalável. Sabe o que é inabalável? Eu estou tentando por aqui, mas está algo que resistindo a uma resistência. Eu vou mudar a forma, sabe? Em vez de vir pela esquerda, eu vou pela direita aqui, ó. Parece que ninguém está me vendo, parece que o pessoal está achando que eu estou morto, parece que não tem mais jeito, mas daqui a pouco vão ver o propósito de Deus se cumprindo na minha vida. Não desista. 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. 26. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Para aqui. Você precisa entender uma coisa nessa noite. Você precisa contemplar a partir de hoje a recompensa que é caminhar debaixo do chamado de Deus sobre a tua vida. Sabe por que muita gente muda o caminho, vai para qualquer lado? Porque não entende a direção que precisa tomar e não sabe aonde vai chegar. Se você entender que existe uma recompensa de você seguir firme nessa caminhada, você não vai desistir, irmãos. Se você entender que Deus te chamou, que Deus te amou, que Deus te sustentou, que Deus te trouxe hoje, nessa noite, na família Vida Nova, é porque Ele tem uma recompensa sobre a tua vida. É que Ele tem um investimento sobre você. E você não precisa e nem pode desistir.
pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Tudo de significativo que você fez ou que você fará na sua vida, você foi ou será tentado a desistir. Por isso a depressão, por isso o desânimo, por isso a síndrome do pânico, porque uma pessoa em pânico desiste. Por isso uma pessoa depressiva desiste. Por isso uma pessoa que não sabe se relacionar com outras desiste. Eu creio muito que nessa geração, nessa temporada, o inimigo está investindo muito mais em confundir a sua mente, e muito mais em te distrair. Porque eu creio que o diabo deve ter pensado assim: poxa, eu invisto tanto para botar um demônio na pessoa, vem um homem de Deus e expulsa aquele demônio em 2 segundos. Prefiro confundir a mente dele para ele se distrair por 10 anos. Prefiro mudar o emocional dele, eu prefiro perturbar ele dessa forma. Alguém está entendendo isso aqui? Uma pessoa com as emoções desequilibradas, irmão, não consegue decidir, não consegue resistir. Desanima, desiste, para no meio do processo. Mas aqui nós estamos falando de Moisés, talvez um dos homens mais importantes, um dos grandes homens para Israel. Moisés, o libertador. Sabe, Moisés tinha um chamado: libertar um povo escravo. Moisés tinha uma missão. Moisés tinha tudo para não dar certo. Existia um decreto de morte desde o seu nascimento. Talvez você que está aqui tinha tudo também para não dar certo. Talvez a sua história seria totalmente avessa a viver uma vida cristã com Deus, o seu histórico familiar. Mas Deus te trouxe nessa noite para enfatizar e para te lembrar que você tem um chamado. Não desista do que Ele não desistiu. Não diga que não tem mais jeito onde Ele ainda está fazendo. Não pare no meio da caminhada se Ele é contigo. Mude a forma. Eu estava, como eu falei, há poucos minutos na casa de uma irmã viúva. E eu falei assim, ó: Gabriela, Deus precisa da mesma fé que você estava quando o Marcelo estava entubado. Só que agora as coisas vão mudar um pouquinho de quadro. Você estava crendo, confiando, com fé, como você falou, como nunca estava antes, que Deus ia trazê-lo de volta. Só que Deus recolheu. A sua fé tem que ser no mesmo Deus, não do que Ele pode fazer. Ele não fez o que nós achamos que Ele poderia fazer, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo Deus. É essa fé que nós precisamos caminhar a partir de hoje, crendo no Deus do impossível. Que poderoso esse salmo que nós lemos aqui. Moisés, no verso 26, ele contemplou o que não era visível ainda. O que é que você ainda não vê? Qual é o quadro atual da tua vida hoje? Você precisa olhar para isso. Talvez de uma forma tão incomum, mas contemplar a glória de Deus nessa história. Contemplar que eu estou vendo a minha família talvez destruída, estou vendo o meu emocional abalado, mas eu quero contemplar aquilo que eu ainda não vejo, crendo que Deus está fazendo. Eu não vou desistir pelo que eu estou vendo, eu vou correr atrás, crendo em Deus, porque existe uma recompensa em eu buscá-lo cada vez mais. Lembre-se, você vai sempre ser tentado a desistir. Eu muitas vezes fui tentado a desistir.
Para eu estar aqui nessa noite, eu tive que resistir muitas coisas. Palavras contrárias, palavras negativas. E assim será sobre você também. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe uma recompensa para aqueles que não desistem. Existe uma recompensa e não é de homem, é do Pai. Eu não sei o que você estava pensando em desistir, talvez do teu casamento, talvez do propósito de Deus da tua vida, talvez do teu ministério. Mude a forma, mas não desista. Não desista. Sabe, Moisés ele estava liderando e estava meio cansado, estava meio sobrecarregado. E o sogro dele, Jetro, vai o visitar e ver o que ele estava fazendo e falou: Moisés, muda a forma. Faz líderes de 100, líderes de 50, de 500, líderes para 5. Moisés ele entende que talvez para que ele não desistisse da liderança, era preciso ele mudar apenas a forma de liderar. Talvez você está cansado de clamar pelo teu marido se converter. Talvez você esteja cansado de clamar para uma mudança. E se você apenas mudar a forma? E se você buscar a Deus uma nova estratégia? Só uma coisa não pode haver como opção: desistir. Não desista da tua família. Não desista do que Deus investe. Não desista do que Deus investe. Não desista do que Deus está investindo. Ei, como eu falei aqui ainda há pouco tempo, empresas estão investindo milhões em influências, mas Deus investiu o próprio Filho na tua vida. Deus investiu o próprio Filho por você. E sabe, um dos problemas de querer desistir é porque existe uma recompensa para desistir. Sabe qual? O alívio. E é perigoso o alívio. Porque o mal, ele te sugere um alívio momentâneo. Jesus estava no deserto com fome. Nossa, pão seria um mega alívio para 40 dias sem comer. O inimigo, ele te oferece um alívio. Desiste de cantar. Desiste de pegar no microfone. Não fica nessa pressão de escala. Né, Cadu? Para que você quer obedecer o cara? O inimigo, ele está sempre te oferecendo um alívio momentâneo. Mas é para você desistir daquilo que você nasceu para fazer. Porque ele sabe que se você não desistir, pessoas serão alcançadas através da tua vida. Ele sabe que se você não desistir, a tua família vai ser alcançada. O teu bairro pode ser alcançado. Uma nação pode ser alcançada. Se um não desistir, milhares de pessoas podem receber dos frutos daquela não desistência. Por isso que o inimigo, ele está todos os dias. E sabe, eu não vim falar aqui do inimigo não, porque ele é perdedor, ele não é digno de falarmos dele. Mas eu quero te atentar, cuidado com o alívio. Cuidado, ai pastor, agora eu estou tão bem. Esses dias uma pessoa me perguntou a atitude que ela ia tomar, sai ou não sai, eu faço isso. Eu falei assim, ó, é simples. O que você vai fazer, a sua decisão vai te afastar do teu propósito ou vai te conectar com o teu propósito? Graças a Deus a pessoa decidiu caminhar para o propósito. Então cuidado com o alívio. Cuidado com os prazeres momentâneos. Moisés só está sendo falado nessa noite, só foi o libertador, porque ele preferiu sofrer a perseguição, também momentânea, para viver uma eternidade com Deus. Moisés, por um momento, é chamado de assassino. Matou. E ele matou ali um egípcio, pensou que ia ser o quê? Aclamado pelo seu povo, abraçado pelo seu povo. O meu povo agora vai me amar. Perseguido. Teve que fugir. Foi para o deserto. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Sabe, existem pessoas que precisam ser libertas através da sua vida também.
Existem pessoas que precisam ser alcançadas através da sua vida. Não seja egoísta para desistir. Não busque o alívio momentâneo, porque Deus tem uma recompensa eterna para a tua vida. Deus tem algo que vai impactar a tua família, a tua história. Pessoas vão falar de você. Sabe, isso é poderoso. Ser cristão não é frequentar uma igreja e ter uma carteirinha de membro. Ser cristão é cada dia experimentar a graça de Deus. É ver um obstáculo e não desistir. É ver um diagnóstico e orar e crer. Eu creio que Deus vai nos levantar de uma forma nessa noite diferenciada com fé. Deus está fazendo algo grande em Auma, irmãos. Pode crer, está fazendo através da tua vida. Deus está fazendo algo poderoso, a começar de Auma, que vai impactar a nossa cidade, vai impactar o nosso Brasil, vai impactar outras nações, e pode ser através da sua vida. Não desista, não pare nessa esquina, não pare aqui, não desista. Não olha para a tua realidade não, irmão. Eu vou avançar um pouquinho mais, já estamos finalizando, mas... Abre comigo em Isaías 61. Eu preciso falar isso com você. Isaías 61. Vamos ler do 1 ao 3. Se estiver comigo aí, diz amém. Amém? Levanta-se. Refúgia, porque chegou a luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. 3. As nações virão à sua luz e os reis ao seu fulgor do seu alvorecer. Amém? Irmãos, o mundo pode estar em trevas, mas quando você chegar, vai haver luz. Aleluia! Abre comigo Isaías 37. 37 e 36, irmão. Eu preciso falar com pessoas que estavam... Eu quero tirar uma coisa do teu coração nessa noite, presta atenção. Você pode até, talvez, duvidar da sua capacidade de crer, mas não duvide do teu Deus. Você pode até duvidar, poxa, será que eu tive fé? Será que eu creio mesmo? Não, até isso é aceitável, mas não duvide do poder de Deus. Eu quero ler Isaías 37 com você, 36. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Para aqui. Quantos anjos? Quantos anjos? Não. Um anjo, repete comigo. Quem foi que mandou o anjo? Duvide da sua fé, mas não do poder de Deus, irmãos. Até questione a sua fé, para você poder avançar um pouco mais em fé. Mas eu quero te dizer que Deus envia um anjo. E um anjo mata em uma noite 185.000 soldados. Irmãos, às vezes você está com... Ai, fulano está fazendo macumba para mim. Ai, irmãos, o anjo do Senhor, se ele receber ordens ao seu favor, não há inimigos que possam se levantar contra você. Aleluia! Um anjo matou 185.000 homens, guerreiros, soldados. Quantos são filhos queridos por Deus aqui? Quantos são filhos amados por Deus? Irmãos, você precisa desfrutar do poder do teu Deus. Você precisa desfrutar do poder do teu Pai. Você precisa caminhar por fé. Você precisa viver rompendo obstáculos. Você precisa testemunhar o que teu Pai tem feito na tua vida. Mas o que estamos vendo aqui são crentes mimizentos, crentes que só contam derrota, crentes que só contam histórias de tristeza, que pedem emprestado e não pagam. Deus se levantou nessa terra para glorificar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, aleluia!
Oh! Um anjo com uma ordem. Deus dará ordem ao seu favor, se tu creres, se tu creres, se tu creres. Aleluia! Oh, Espírito Santo. Você tem motivos suficientes para crer que Deus pode fazer. Deus só precisa de um motivo para fazer: a sua fé. A sua fé. Se Ele encontrar fé no teu coração, irmãos, se Ele encontrar fé no seu coração, sabe o que é caminhar com fé? É viver uma realidade que tudo diz que não é possível, que não é real. É talvez você ser chamado de louca, como Elizabeth foi pelos médicos. Talvez os médicos assim, essa moça aí precisa até de um psicólogo. Ela está com um problema que eu sou experiente, tenho 40 anos disso. E que ela não contou é que o médico hoje leva os exames dela, por onde ele passa. Amém? A tua história será contada pelo testemunho de fé que foi gerado na tua vida. Irmãos, não pela tua perca, não pelo teu fracasso, não pelo teu dia ruim. Sabe, você pode perguntar a qualquer criança, chamar qualquer criança aqui. Me fala aí de Noé. O que a criança vai falar de Noé, irmãos? Hein? Quem é Noé? Construiu? Ele não sabe do dia que vazou nudes de Noé. Sabe por quê? Porque o homem que completa, que não desiste no meio do caminho, vai ser reconhecido pela obra que executou no nome do Senhor, e não pelo dia da vergonha. Tu não serás conhecido como no dia da vergonha, tu não serás marcado pelo dia da tua vergonha, mas sim de ter completado a obra do Senhor na tua vida, de não ter desistido no meio do caminho, de não ter parado, de não ter se vitimizado, e seguiu firme, confiando na palavra. Amém? Irmãos, e quando tudo diz que não, é a hora que você precisa avançar. Quando tudo diz que não vai dar, é a hora que alguém se levanta, eu pego esse gigante. Quando todo mundo fica com medo, é hora de levantar um ousado, cheio de Deus, e dizer: eu derrubo esse gigante aí. Na verdade, ele nem é gigante, ele não tem a marca que eu tenho, ele já está em desvantagem. Quero encerrar lendo Hebreus 11:1, do 1 ao 4. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você tem esperado aí? Você precisa gerar, irmãos. Você precisa engravidar de fé. Você precisa gerar, você precisa gerar, você precisa gerar, você precisa gerar. Enquanto você estiver depressivo, enquanto você estiver assim, Deus me leva da minha vida, é muito ruim, não tem nada, não acontece. Você precisa gerar, você precisa gerar, você precisa gerar. Deus vai mudar minha história, Deus vai fazer algo novo, Deus vai me dar minha casa nova, Deus vai fazer com que eu glorifique o nome dEle, Deus vai fazer com que o Evangelho seja conhecido. Você precisa gerar algo na tua vida. Amém? Levei Elizabeth aqui em cima e mostrei o Complexo do Alemão, e toda vez que eu olho ali, toda vez que eu entro no Complexo do Alemão, eu entro gerando uma fé, irmãos, que o complexo vai ser noticiado não por trocas de tiro, mas com uma invasão de amor. Talvez, eu creio, vamos chamar de louco, que não vai ter mais tráfico, porque não existem mais pessoas que queiram traficar. Amém? Mas quem foi o exército? Não. Foi uma onda de amor que invadiu, que vai percorrer por todas as nações, porque o Evangelho transforma. Deus continua operando, só precisamos crer que é possível. Amém? Deus quer te tirar dessa realidade que você anda vivendo. Deus quer te tirar desse cotidiano natural de... Às vezes a gente vê um milagre e nem acredita na verdade. Às vezes a gente vê um vídeo de alguém se levantando da cadeira de roda, a gente, isso é mentira. A gente anda numa naturalidade tão crítico de fé, que a gente não está engravidando do milagre. Mas Deus quer nessa noite que a gente não duvide da capacidade dele de fazer, mas que algo seja gerado no nosso coração, unindo céus e terras, para que aquilo que já está preparado para nós comece a ser entregue, liberado, que o milagre seja entregue sobre a tua vida, sabe? Sobre aquilo que você estava parando de sonhar, volte a sonhar. Sobre aquilo que você estava parando até de falar com Deus, você estava se contentando com algo que você parou de sonhar.
Mas Deus manda te dizer nessa noite, não desista, não desista, não para de sonhar, não para de confiar, não para de abrir a sua boca e profetizar sobre o seu futuro, sobre a sua casa, porque Deus continua operando. 2, pois foi por meio dele, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Espera aí, irmão. Pela palavra de Deus. Repete comigo. Pela palavra de Deus. Deus enviou um anjo, 185 mil foram assassinados. Pela palavra, o universo foi formado. De modo, o que se vê. Quantos gostam de observar a lua aqui? Quando ela está bonitona. Você gosta de ver a lua? De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. As estrelas, o universo, tudo aquilo que podemos ver, não foi feito do que é visível. Sabe o que é isso, irmão? Deus libera uma palavra. Deus libera uma palavra. Pode ninguém estar vendo, mas vai acontecer. Pode ninguém estar vendo. A nossa vida seria impossível acontecer, seria impossível desfrutarmos, mas aquilo que daqui a algum tempo vai poder ser visto, foi feito do que não pode ser visto. Talvez pessoas que vão desfrutar e vão ver o que Deus fez na tua vida, não vão entender e nem sabem que hoje você estava aqui num domingo, mas algo está sendo gerado dos céus para o seu coração, que não pode ser visto, mas já vão ver que Deus fez na tua história. Isso é para quem crê, irmãos. A palavra de Deus é para quem crê. Você não vai ver nenhum ateu vivendo experiências com Deus, contando milagres de Deus. É para quem crê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Eita! Abel ofereceu uma oferta. E pela fé, ainda morto, ainda fala. Deus quer fazer algo na tua vida nessa noite. Que ainda que chegue os seus dias, a sua história de fé ainda vai ser falada de geração em geração. O seu testemunho de fé ainda vai ser proclamado de geração em geração. Como eu tenho falado, os teus netos, os teus bisnetos, a tua descendência ainda vai falar. Mesmo morto, a sua vida ainda vai falar. Aleluia! Chegou o tempo de Moisés, mas continuamos falando da fé de Moisés. Continuamos falando da vida de Moisés. Chegará o meu tempo, chegará o seu tempo, mas seremos conhecidos por uma vida de fé. Que Deus possa gerar fé no teu coração. Que você possa abrir e começar a gerar projetos, sonhos, desafios. Que seu sonho seja tão grande que te dê medo. Que seu sonho seja tão grande que assuste pessoas ao seu redor. Só não pare de sonhar, não desista. Não desista. Eu quero orar por você nessa noite. Porque você será conhecido pelo testemunho de um homem e de uma mulher de fé. Você talvez desistiu no meio do caminho. Você talvez desistiu até da tua família, desistiu dos planos de Deus. Desistiu de algo que Deus tem investido. Mas Deus te trouxe nessa noite para mudar a tua história. E para que talvez mude a forma, mas que você não desista daquilo que Ele tem para você, amém? Deus tem o melhor para você, Deus tem uma história contigo. É necessário gerarmos fé no nosso coração. Eu queria louvar com vocês e que você feche os seus olhos, porque
que Deus vai gerar na tua vida nessa noite vai alimentar quem passar pelo teu caminho. O que Deus vai gerar na tua vida nessa noite vai alimentar a sua descendência. Eu creio num Deus de geração em geração. Eu creio num Deus que os pais contam as maravilhas que Deus fez para a vida dos filhos. Sabe? É preciso contarmos as histórias que Deus tem feito na nossa vida para os nossos filhos. É preciso ouvirmos testemunhos como escutamos hoje. As pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito na tua vida. Eu quero orar por você que precisa hoje de um agir de Deus. Você não entendeu? Essa é uma noite de fé. Essa é uma noite de rompimento. Essa é uma noite de milagres na tua vida. Seja lá em qual área da tua vida que você precisa que Deus possa te trazer assim, ó, de volta. Tocar lá onde parecia que não tinha mais jeito. Deus pode nessa noite. Ele é o Deus que enviou uma palavra. Ele é um Deus que enviou um anjo. Ele é um Deus que libera uma palavra sobre a tua vida. Pela fé. Será que existe um homem ou uma mulher de fé nessa noite? Dizendo, Senhor, usa a minha vida, usa a minha história, Senhor. Eu não vou parar aqui, Senhor. Eu não vou me conformar com isso. Eu não vou desistir, não vou desistir da minha casa. Eu não vou desistir dos teus sonhos. Eu não vou desistir da caminhada. Eu vou glorificar o teu nome por onde eu passar. Usa a minha vida como testemunho, Senhor. Oh, aleluia.